Olá, seja bem-vindo ao programa Kézia Ramos e hoje a gente tem a honra de receber ela aqui no nosso quadro Mulheres que Inspiram. Ela que é uma grande empresária, uma empresária de sucesso, é também presidente de uma ONG, ela é mãe, ela é amiga, ela é esposa, ela é filha. Nós temos a honra de conversar nesse momento com Mauriane Castro. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Kézia, tudo bom? Obrigada. Muito obrigada pelo convite também, né? Obrigada. Que delícia ter você aqui com a gente. A Mauriane, gente, que tem uma história linda de superação. E a gente conhece mulheres que inspiram e hoje a gente resolveu trazer ela para inspirar a sua vida. De repente, aí você está passando por um momento e acha que é só você que está passando esse momento difícil. Mas hoje a gente vai conhecer uma história de alguém que superou e hoje está feliz com a família, com os amigos e vivendo uma nova história. Mas nem sempre foi assim, né, Mauriane? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu acredito que toda pessoa, Kézia, ela tem uma história. Eu costumo até dizer que não acredite, não confie em alguém que não tenha uma história. E que você possa ter a firmeza e não se envergonhar de quem você foi, né? Não ter vergonha da sua história, porque ela pode ser, né, presente, ela pode ser ajuda, socorro para outras pessoas. E eu tenho sim a minha história, que não foi muito fácil a minha trajetória até aqui, mas sempre temos vencido, né, alcançado o nosso objetivo. Seus desafios começaram desde a infância, né? Então, Kézia, minha infância não foi muito fácil. Quando eu falo dela, às vezes as pessoas até falam, meu Deus, é surreal. Porque eu cresci em um lugar onde tinha um número de pessoas muito resumido, era 100 pessoas em média, uma fazenda onde tinha famílias ali. Então eu cresci num lugar onde não tinha energia, não tinha TV, não tinha televisão, telefone, infraestrutura nenhuma. E ali eu cresci com muita dificuldade, os meus pais assim, sempre tentaram nos dar o melhor, mas dentro de uma limitação. Costumo dizer que eu era um bichinho do mato mesmo, né? Mas a minha mente, ela sempre foi muito livre. Eu sempre tive muitos sonhos, muitos objetivos. E aquele lugar, ele não conseguia me prender, né? Eu sempre pensava em algo além. Eu fui uma criança que tive uma vida um pouco complicada, porque eu vivi num contexto familiar onde até 7 anos eu não sabia, eu conhecia uma família como a minha família e de repente eu passei a ver num dia que eu tinha uma outra mãe, uma outra história. Ou seja, você não sabia que era adotada. Aí, não sabia. De uma hora para outra você descobriu que você era adotada e encontrou a sua família biológica. Exatamente. Na verdade, a minha mãe biológica me encontrou e ela me encontrou num dia, no mesmo dia ela me levou embora e eu passei a conviver num contexto familiar completamente diferente do que eu tinha e assim, não foi muito fácil. Havia uma desestrutura emocional muito grande e isso me acarretou uma série de danos, né, nas minhas emoções, onde eu me tornei uma menina muito agressiva e também eu não tinha confiança em mim, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu tinha uma necessidade de aceitação muito grande. E isso acarretou muitas coisas que ao longo dos anos eu tive que ir deixando essas bagagens para poder alcançar o lugar onde hoje eu me encontro. E eu costumo dizer que não estou onde eu gostaria, mas também já não estou onde estava. Você teve depressão durante esse processo? Olha só, eu não diria depressão, porque assim, eu nem conhecia essa palavra depressão. Depressão, de um tempo para cá, ela se tornou muito clara, né, para as pessoas. Mas eu, aos 10 anos, eu tentei suicídio, né? Eu fugi de casa, porque eu queria fugir daquele sentimento, daquele contexto que eu vivia. E me casei muito cedo, aos 17 anos, eu engravidei, tive uma gravidez que não foi planejada, né? E tive muitos problemas em relação ao meu casamento, muitos problemas mesmo. Enfrentei coisas assim que hoje eu falo, meu Deus, será que se eu voltasse eu teria condições de viver isso de novo? Eu acredito que não. E assim, passamos por vários problemas financeiros, nós tivemos uma ascensão financeira muito grande, de repente nós tivemos uma derrocada muito grande também. Então, eu até costumo dizer
que existe algo que se chama neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade, né, de evoluir, e eu passei por esse processo. Agora houve um período, sim, já depois de adulto, já tinha toda a minha vida estabelecida, num processo de falência muito grande, e isso me deixou de cama por um tempo, até eu pegar e falar, olha, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou acabar realmente morrendo, desistindo, e eu nunca me permiti desistir. Nunca permiti desistir porque eu acredito que não é o caminho. Então, sofri muito, não procurei profissional na época, porque eu vim de uma geração onde até você estar triste, você estar depressiva, era frescura e não era uma doença. Dá de roupa para ela que ela melhora, né? Exatamente, falta do que fazer, cabeça vazia, oficina do diabo, esses ditados. Então, assim, toda a minha história, Kézia, ela construiu para ser quem eu sou hoje. Então, assim, sofri muito, passei por muitos danos emocionais, mas isso me tornou quem eu sou hoje. Por isso a minha história eu acho tão importante. Na verdade, eu gostaria até de poder falar, porque eu costumo falar que eu tive uma infância, eu tive já uma fase adulta, porque eu não tive adolescência e nem tive juventude, porque eu casei muito cedo, aos 17. E aí, mas essa história toda serviu para que eu pudesse ser mais humana. E quando que isso aconteceu? Quando eu conheci Jesus, que podia mudar a minha história. Então começou a gerar um amor diferente em mim, e eu passei a ver pessoas, não como pessoas apenas, mas a história de cada um, e isso me tocou muito. Hoje, inclusive, Curados para Curar, ele veio por isso, porque eu sei o que é o peso de você estar sofrendo, estar adoecido, e você não ter para quem recorrer. Então, o Curados para Curar, para nós, ele não é apenas uma instituição onde ele leva cestas básicas para as pessoas, mas nós levamos vida, qualidade de vida. Nós temos um projeto que acompanha pessoas no âmbito psicológico, exatamente para dar esse socorro, porque o nosso maior patrimônio, eu acredito, aquilo que a gente tem que cuidar mais das nossas emoções. A gente cuida do corpo, né? Cuida de uma doença, um ataque cardíaco, uma diabetes e tal, mas você não cuida da sua mente. Então, o Curados para Curar, ele veio para isso. E isso foi forjado em todas as cicatrizes que eu tive ao longo desse tempo. Todas as feridas que Deus foi cicatrizando. Sim. Para a gente encerrar aqui, hoje você é casada, mãe de quantos filhos? Eu sou casada há 28 anos, eu tenho 2 filhos biológicos, tenho 2 filhas do coração e tem um monte de gente aí que... Isso, porque eu costumo dizer o seguinte, que uma função pastoral, ela não é um título, ela é algo que está dentro, né, de você e que emana, não tem como. Então eu tenho esse chamado de cuidar, de acolher, de proteger. Eu gosto de cuidar de pessoas. Aliás, o sentido da vida. Hoje eu sou uma empresária, mas tudo que eu faço é com o intuito de ajudar pessoas. Para finalizar, inclusive as minhas finanças. Para finalizar, qual foi na sua vida o melhor momento e o pior momento? Ai, agora... Tive tantos momentos, né? Como dizem, são tantas emoções. Mas o melhor momento da minha vida foi o nascimento da minha primeira filha. Assim, eu nunca conheci, porque através dela eu conheci o amor. Ela me ensinou a amar. E o pior momento da minha vida foi um acidente que eu tive, onde ali a minha família inteira estava dentro daquele carro, né? E eu vi os meus filhos ali podendo ter se perdido, ter morrido, e ali também, mas também ali foi um melhor momento, porque foi um momento onde eu reconheci que existia um Deus que cuidava de mim, que me amava e que protegia minha casa, minha família. Ali a minha vida mudou, que foi dia 13 de maio do ano de 2000, às 10 horas da manhã, em uma rodovia. Você não esqueceu? Jamais. Inclusive, Kézia, eu faço todo dia, nessa mesma data,
a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor. Para mim é um aniversário. Amém. Qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo agora, para essa mulher de repente aí que também está ferida e acha que não tem mais jeito para a vida dela? Eu deixo o seguinte, às vezes o superficial que está fora, ele parece tão grande a ponto de você achar que não vai conseguir. Mas uma coisa eu te falo, a partir do momento que sua mente muda, a partir do momento que você reconhece quem você é, não na sua pequenez como você acha, mas quem você realmente é, todas, é como se tivesse uma névoa e isso fosse se dissipando, sabe, Kézia? Então, assim, acredite em você, descubra a sua identidade, descubra o motivo pelo qual você veio aqui para essa terra e passa a viver esse propósito. Você precisa viver o seu propósito, porque nós só temos sentidos na vida quando não entendemos nosso propósito. Porque aí até as dores, Kézia, que a gente tem, os percalços da vida, nós passamos a ver como ferramenta que nos forja para aquilo, para o propósito pelo qual você é chamado. A gente não vê como um sofrimento, algo que veio para nos abater e para nos matar, mas sim para nos forjar, para nos deixar mais forte. Porque as nossas feridas, elas são vida para outras pessoas. Que lindo, que lindo. Obrigada pelo seu testemunho aqui, por esse depoimento tão lindo, né? A gente sabe que tem mulheres que precisam vir nesse momento. Depois eu quero que você volte para contar o resto. Vem mesmo. Pra falar tudo. Mas obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Vamos deixar as redes sociais para o pessoal te acompanhar aí? Sim, o meu Instagram pessoal é Mauriane Castro. E nós temos o Princesas Restauradas, que é um projeto feminino que nós temos, que cuidamos de mulheres. E temos também a ONG Curados para Curar. Dá uma olhadinha lá, nos acompanhe. De repente, quem sabe esse não é um dos seus propósitos, estar conosco, né? É verdade. E olha, vale a pena participar, conhecer esse projeto lindo, né? Das Princesas Restauradas. A gente vai para o pequeno intervalo, já tem muito mais. E é claro, como sempre, você não perde por esperar.